Vamos continuar louvando ao Senhor com o Salmo 119, do versículo 89 ao 96. Salmo 119, 89 ao 96. Aleluia. Depois do 96, quando terminarmos o 96, cada um levante ao Senhor suas orações. Todos juntos. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar hoje é um dos versículos do Salmo 119, que chama a palavra de Deus de, repita, juízos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é a constituição do reino de Deus. A carta magna do reino de Deus. Tem muita gente que não entende isso, muita gente que eu digo, muito crente que não entende isso, que a partir da conversão, nós não somos mais brasileiros. Estamos estudando isso quarta-feira, Filipenses capítulo 3, versículo 20 está escrito: a nossa pátria está no céu. Nós agora não somos cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Porque Colossenses 1, 13 e 14, Deus mesmo nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é transportar? O que é transportar? Mudar de um lugar para outro. Mudar de um lugar para outro. Quando você vai mudar de casa, não precisa de uma transportadora para mudar de um lugar para outro? Deus nos mudou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Você esteve nessa transportadora? Você esteve nessa transportadora? Então você foi transportado. O Brasil está no império das trevas. As nações estão no império das trevas. A Bíblia diz isso, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós sabemos que somos de Deus, porque não jazemos mais no maligno. Nós estamos em Cristo Jesus, feitos cidadãos do reino de Deus. E aqui nessa terra, somos estrangeiros. Diga estrangeiros. Segundo, diga peregrinos. Terceiro, diga embaixadores. O embaixador vive num país que não é dele. O Brasil não é o nosso país. O nosso país é a Nova Jerusalém, a casa do Pai. Nós estamos aqui como embaixadores, representantes do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus. E a última palavra, diga testemunhas. Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Estamos aqui na terra para ser testemunhas de Jesus, seja no Brasil ou em qualquer nação
desse planeta, nós somos testemunhas de Jesus. A nossa nação se chama, diga, Reino de Deus. Essa é a nossa nação. Essa é a nação cujo Deus é o Senhor, em Salmo 33, 12. Salmo 33, 12, não é feliz, é bendita ou abençoada a nação, no singular, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, o povo que Deus escolheu para herdar para si mesmo aqui dessa terra, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por isso que Deus nos separou espiritualmente desse mundo, e Deus mudou o nosso documento de identidade. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O meu documento de identidade diz que eu sou brasileiro, mas o meu novo documento diz que eu sou de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sou cidadão do reino de Deus, e aqui sou peregrino, estrangeiro, embaixador e testemunha de Cristo Jesus. Nós somos esta nação, o reino de Deus, a qual Pedro se referiu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem duas propriedades: uma propriedade geral e uma propriedade exclusiva. A propriedade geral de Deus está lá no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Isso é propriedade geral. Essa é a propriedade geral de Deus. Tudo é dele, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o autor de tudo. Mas Deus, além da propriedade geral, Ele quis adquirir para si uma propriedade exclusiva. Essa propriedade exclusiva está em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ué, mas tudo não pertence a Ele? Sim, na propriedade geral. Mas aqui está falando da propriedade exclusiva. Aqueles que foram comprados por alto preço. Final de 1 Coríntios capítulo 6. Foram comprados por alto preço para ser propriedade de Deus. Não somos propriedade nossa, não somos propriedade do mundo, não somos propriedade de Satanás, não somos propriedade do Brasil, não somos propriedade de nenhuma nação da terra, somos propriedade de Deus e cidadãos da nação eterna, porque todas as demais nações vão acabar. Graças a Deus o Brasil vai acabar. E todas as nações da terra vão acabar. Só uma nação existirá eternamente. E essa nação se chama Reino de Deus. E como toda nação tem a sua constituição,
A Bíblia Sagrada é a nossa Constituição. Eu já tive várias pessoas que me abordaram e perguntaram para mim: pastor, o senhor lê a Constituição brasileira? Eu falei: de jeito nenhum, não me interessa em nada. Falo bem assim na cara: não me interessa a Constituição brasileira, não sou brasileiro. O que me interessa é a Carta Magna do reino do meu Pai. Nessa eu medito de dia e de noite. Não tenho tempo para ler a Constituição brasileira, a Constituição americana, a Constituição israelense. A minha Constituição chama-se Sola Escritura, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Quem é de Deus tem nela todo o seu prazer. Aleluia. Quando nós lemos aqui vamos chegar ainda no versículo 94 do Salmo, né? Não é hoje o 94, quando o salmista fala assim: sou teu, está falando com Deus, eu sou teu, Senhor, eu sou tua propriedade, eu sou teu, salva-me, pois eu busco, o que eu busco? Justiça social. O que eu busco? Os teus preceitos. Eu busco a tua palavra. Eu busco a tua palavra. Aleluia. A carta magna do reino de Deus é a palavra de Deus. E ela se constitui de um elemento principal que se chama, diga, lei. A Bíblia é a lei de Deus. A lei vertical, a lei que veio do alto, a lei que procedeu da boca de Deus, é a palavra de Deus. As leis dos homens não são verticais, as leis dos homens são horizontais, de homem para homem. As leis de Deus são verticais, do alto para baixo, do céu para a terra. E ela rege o universo inteiro. Não só os cidadãos do reino, mas cidadãos de todas as nações estão debaixo da palavra de Deus, da lei de Deus. Porque é a única constituição nacional eterna, o reino de Deus, a palavra de Deus. Como lei de Deus, a palavra tem 3 elementos. Repita depois de mim: mandamentos, estatutos e juízos. Você vê essas 3 palavras nessa ordem, tá? Nessa ordem, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Você vê essas 3 palavras nessa ordem. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Como filhos de Deus aqui na terra, a Constituição que nós obedecemos não é a do Brasil. A Constituição que nós obedecemos é uma Constituição infinita e eternamente superior à Constituição nacional. Nós servimos aqui na terra a Constituição do céu, a palavra de Deus. A lei de Deus, que é formada de, repito de novo, mandamentos, estatutos e juízos. Essas 3 expressões representam os 3 poderes. Mandamentos representa o poder legislativo. Estatutos representa o poder executivo. E juízos representa o poder judiciário. Esses 3 poderes não emanam do povo, pelo povo, para o povo,
como é a definição de democracia. Essa definição é mentirosa. Democracia é uma mentira. Por isso que o mundo jaz no maligno, que é o pai da... O diabo é o pai da mentira. Os poderes não emanam do povo, é pelo contrário, nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. Todo poder emana de Deus. Não é? Esses dias foi quando? Foi ontem pela manhã. Ontem pela manhã eu estava andando, fazendo a minha caminhada no parque ali, Jundiaí, de manhã, como eu faço todo sábado de manhã. E aí tinha um homem andando com a camisa amarela, escrito assim, né? O poder vem do povo. Com a pobre coitada. Do povo não vem poder nenhum. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. Acabou, amados. Isso é palavra de Deus. Você é crente? Você é crente na palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é palavra de Deus? Você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus? Então isso é palavra de Deus. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. E o versículo dos 3 poderes, eu estou com ele aberto aqui agora, Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, representante máximo do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. Jeremias disse: maldito do homem que confia no homem. Malditas as pessoas que confiam que algum político vai dar jeito nesse mundo ou nesse país. Malditos, porque confiam nele. Em Filipenses estamos vendo Paulo falar, em Filipenses 3, nós não confiamos na carne. Nós não confiamos no homem, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra de Deus, portanto, a carta magna do reino de Deus, é a lei de Deus, formada pelos 3 poderes: legislativo, mandamentos; executivo, estatutos; e judiciário, juízos, que é o nosso título de hoje. Juízos. Mandamentos é o que? Diga o que? O que é da vontade de Deus? O que Deus quer que nós façamos e o que Deus quer que nós não façamos. Por isso os mandamentos se dividem em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Mandamentos positivos, o que Deus ordena que nós façamos. E mandamentos negativos, o que Deus ordena que nós não façamos. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, 8 dos 10 mandamentos eram negativos. 8 eram não. Não, 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 não. Deus ordena muitas coisas com não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. A natureza humana é tão corrompida pelo pecado que desde criancinhas a gente percebe, as criancinhas não gostam de ouvir não. O pai e a mãe não podem falar não, só pode falar sim para ela, porque elas querem.
De falar não, elas emburram. Sabe por que emburra? Porque é burro. Se não fosse burro, não emburrava. Está precisando receber conhecimento de Deus. Sem conhecimento, os ignorantes emburram diante dos nãos. Mas Deus fala muitos nãos na Bíblia. Então o legislativo, os mandamentos, tem ordens positivas, que é o que devemos fazer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai os vossos inimigos, é o que Jesus mandou fazer. Se alguém bater na tua face, a ordem é dar a outra, é o que Jesus mandou fazer. Não vos vingueis a vós mesmos, é um não, Deus falou para não se vingar. Perdoai e sereis perdoados, a ordem é essa. Está vendo como a constituição do reino de Deus é o extremo oposto das do mundo? As constituições do mundo, né, englobam, incluem estado de guerra. O reino de Deus é feito pelo príncipe da paz, é regido pelo príncipe da paz, e os filhos de Deus são chamados pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia tem muitas ordens positivas, o que devemos fazer, e muitas ordens negativas, o que não devemos fazer. Esse é o legislativo, esses são os mandamentos. Isso é o que Deus quer. Estatutos é o executivo, é o como executar o que Deus quer, como fazer a vontade de Deus, como obedecer a sua palavra, como colocar a palavra de Deus em prática em toda e qualquer circunstância da vida. Quem não colocar a palavra de Deus em prática, Jesus disse quem ele é insensato, está edificando sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Isso é condenação. O prudente, o sábio, é aquele que ouve a palavra e pratica, obedece. Esse está edificando sobre a rocha. Venha o que vier, essa casa não vai cair, porque ela está estável, ela tem estabilidade, está edificada sobre a rocha, porque esses aí são os eleitos de Deus que Jesus chamou de minha igreja em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode dizer aleluia, faz bem. Jesus só edifica a sua igreja, porque a sua igreja é composta de pessoas que obedecem à palavra. Desobedientes à palavra, pode se chamar de igreja por aí, pode se chamar de crente por aí, pode se chamar de evangélico por aí, é mentiroso, são filhos do diabo, mentirosos. Quem é de Deus, obedece a sua palavra. Obedece a sua palavra. Ah, mas é difícil. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que acertam com essa porta. É assim que a palavra de Deus nos ensina, amém? Estatutos é como praticar a palavra de Deus, como obedecer ao que Deus ordenou. Juízos, o judiciário é o
fator disciplinar da palavra. O fator disciplinar da palavra. Os juízos não são para os obedientes. Os juízos são para os desobedientes. Quem obedece não entra em juízo. Foi Jesus que disse isso. Quem ouve as minhas palavras, ou seja, quem ouvir as minhas palavras aqui, ouvir é dar ouvidos, ouvir é obedecer. Quem obedece às minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os juízos é para os desobedientes. Quem desobedece a palavra entra em juízo. Aí está o fator, de justa condenação impetrado aos desobedientes pela própria palavra de Deus, como Jesus disse. Quem está anotando, anote aí, em João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48, palavras de Jesus: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por isso a palavra de Deus é espada de dois gumes: salvação e condenação. Salvação para quem obedece, condenação para quem desobedece. Não é simples? Essa é a simplicidade do Evangelho de Cristo. Obedece, tem salvação. Não obedece, tem condenação, tem juízo de condenação. O que os eleitos de Deus fazem com os juízos de Deus? Eles aprendem preventivamente. Olha, os juízos de Deus acionam na alma dos justos o santo temor de Deus. Olha, eu não vou pecar, porque se eu pecar vai acontecer isso aqui comigo. Eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu vou cair debaixo desse juízo aqui. Esse juízo aqui vai pesar sobre mim. É por isso que devemos meditar na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, inclusive nos seus, diga, juízos. Aleluia. Muito bem. Nós estamos nesse parágrafo, Esse parágrafo aqui do Salmo 119, que vai do 89 até o 96, na língua hebraica, todas as primeiras palavras desses versículos, começam com a letra L. Esse salmo é um salmo alfabético. E aqui é a vez da letra, nós estamos no parágrafo aqui que representa a letra L do alfabeto. Letra L, que em hebraico é, diga, Lamed. Lamed é a letra L em hebraico, e cada primeira palavra em português não dá para ver isso, mas só na língua hebraica começa com a letra L, do 89 ao 96. Hoje nós chegamos no 91, cujo título é, diga, palavra mantenedora. Esse parágrafo fala muito sobre essa temática da palavra de Deus como instrumento de Deus para criar e instrumento de Deus para manter toda a criação. Pela sua palavra Deus criou o universo, e pela mesma palavra Deus mantém todo esse universo aí na existência. Aleluia. Então diga de novo, palavra mantenedora. Em português, nas nossas traduções em português, nós temos o salmista orando assim:
Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Vocês. Aleluia. Bom, vamos ver. Em hebraico está escrito Limish Pateira Amedu Hayom Ki Hakol Avadeira. É isso que está escrito aí em hebraico. É assim que foi escrito na língua original desse salmo, com letras em português. Olha lá, começando com L. Diga a primeira palavra bem grande ali, ó. Diga Lemish Pateira. Glória a Deus, lembra de patê, né? Tem aquele sanduíche com patê, que delícia. Então, Lemish Pateira. Dentro dessa palavra aí está escrito pelos juízos teus, nessa ordem. O le é pelos, o mishpat é juízo, mishpatei, juízos, e o ra, as três últimas letras ali, o K, o H e o A, que a gente lê como ra, é teus. Pelos juízos teus, ou seja, pelos teus juízos. Para dizer isso em hebraico, a gente diz, fala em línguas aí, lemish pateira. Segunda palavra, diga amedu. Amedu é uma conjugação do verbo amad. O verbo amad é o verbo manter, é o verbo permanecer, é o verbo ficar, é o verbo perseverar. Essa é a riqueza das línguas bíblicas. Cada palavra às vezes significa muitas coisas, não uma coisa só. Esse é o verbo amad, que aqui está no plural. Amedu. Amedu significa então permanecem ou são mantidas, né? Todas as coisas, a palavra coisa não existe aí em hebraico. Todas as coisas são mantidas. Terceira palavra, diga Hayom. Hayom é como se diz em hebraico hoje. Hoje é Hayom. As últimas três letrinhas, o I, o O e o M, fala assim, Yom. Yom é dia, dia. Que dia é hoje? Dia. Dia em hebraico é Yom, aquelas três letras. Quando coloca o H e o A antes e fica com o som de Ra, Rayon. Rayon é hoje, o dia de hoje, hoje, tá? Então, pelos teus juízos, todas as coisas se mantêm hoje. Hoje, esse hoje aí representa não o dia de hoje, mas representa o tempo presente de todas as eras. Cada hoje que já passou, cada hoje que está passando e cada hoje que ainda virá. Todo o tempo, em todo o tempo se mantém todas as coisas pelos juízos de Deus. Segunda linha, a palavrinha com duas letras, diga que. Que é porquê, tá? Porquê junto em português, tá? Porquê dando uma causa. Porquê, não, porque a próxima palavrinha, penúltima, diga Hakol. Hakol é todas as coisas, tá? A palavra kol em hebraico, o K, o O e o L, kol representa, é um substantivo de totalidade. Ele serve para tudo, todo, todos, toda ou todas, dependendo do contexto. Aqui, todas as coisas, porque todas as coisas. Última palavra, diga avadeira. Cadê a Ava? A Ava não veio hoje. Diga de novo aí. Avadeira. Avadeira significa são subservientes a ti. Porque todas as coisas são subservientes a ti. Tá? Então, pelos teus juízos, todas as coisas se mantêm hoje, porque todas as coisas são subservientes a ti.
lemishpateira amedu hayom ki hakol lavadeira. Então aqui está bem traduzido do hebraico para o português: pelos teus juízos tudo se mantém hoje, porque todas as coisas são subservientes a ti. Leiam vocês. Como a palavra de Deus nesse versículo é chamada de juízos, poderíamos ler esse versículo substituindo a palavra juízos apenas por palavra. Aí ficaria assim, ó: pela tua palavra tudo se mantém hoje, porque todas as coisas são subservientes a ti. Lê desse jeito aí: pela tua palavra. Aleluia. Pela palavra de Deus, que é composta dos seus juízos, dos seus justos juízos, tudo se mantém hoje aí, como eu já disse, significa em todo o tempo. Deus vai mantendo tudo em todos os tempos. É pela palavra de Deus que Deus continua dando vida, respiração e tudo mais para todo mundo. É pela palavra de Deus que nele vivemos, nos movemos e existimos. É tudo pelo poder da palavra de Deus. Tudo isso se mantém. Às vezes nós podemos pensar assim: por que tem tantas coisas ruins nesse mundo? Porque Deus permite e mantém essas coisas existindo também na terra. Por que Deus mantém todas essas coisas na terra? Existem elementos criados por Deus que Deus não manteve, que Deus já tirou da existência. A Bíblia não é um livro científico, é um livro de fé. Esse é o propósito da Bíblia. Mas ela tem elementos científicos, tá? Mas a ciência tem razão em muitas coisas. É indubitável que dinossauros existiram. Tiveram o seu tempo em que Deus os manteve sobre a terra. Mas agora não existem mais. Agora não existem mais porque Deus deixou de mantê-los. Não vou mantê-los mais, porque agora a terra está enchendo de homem, enchendo de gente. Esses dinossauros vão comer todo mundo. Então, tem coisas na terra que Deus mesmo vai levando-as à extinção, a se extinguirem, e mantendo outras, mas essas outras que Ele vai mantendo, também vai mantendo por um determinado tempo, porque também elas voltarão ao nihilismo, ao nada, à inexistência. Tudo vai ser extinto aqui dessa terra, deste universo. E tudo isso é ação de Deus. Deus está no comando. Deus comanda ventos, Deus comanda tempestades, Deus comanda as águas, Deus comanda as nuvens, Deus comanda o ar, Deus comanda os bichos, Deus comanda as plantas, os vegetais. Deus comanda os homens, mesmo que eles pensem que quem comanda neles são eles mesmos. Deus é quem comanda salvação, usando de compaixão com quem Ele quer salvar, e Deus é quem endurece aqueles que Ele não quer salvar. Começamos Romanos ontem, né? Todo sábado estamos em Romanos. Quando chegar no capítulo 9, vamos ver exatamente isso. Deus comanda tudo.
Lá no capítulo 9, quando Paulo diz isso, olha, portanto, Deus usa de compaixão com quem Ele quiser, e Ele endurece a quem Ele quiser. Aí Paulo sugeriu uma pergunta, que muita gente poderia fazer. Eu já vi muita gente fazendo essa pergunta, com outras palavras, me fazendo a pergunta: do que Deus se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Aí a resposta para essa pergunta é bem dada pelo apóstolo Paulo ali, né? E quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós vivemos numa humanidade que pensa muito nos direitos humanos. Isso aqui é uma hipocrisia. Esses direitos humanos. Mas acima dos direitos humanos estão os direitos divinos. A palavra direito no hebraico, a palavra direito na língua grega do Novo Testamento é a mesma palavra para autoridade. Autoridade e direito é uma palavra só em grego, que é a palavra exousia. Exousia em grego é autoridade e direito. Deus tem direito de fazer o que Ele quiser fazer com tudo o que Ele criou, porque Ele é o autor da criação. A palavra autoridade, né, tenha como raiz a palavra autor. O autor é aquele que tem autoridade. Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos nesse universo. Deus tem autoridade, inclusive, sobre cada fio de cabelo da cabeça de qualquer pessoa. Deus tem autoridade sobre a folha de cada árvore, e nenhuma folha é igual a outra. Já pensou nisso? Quanta folha que tem nesse universo e nunca veio uma igual? Elas podem ser semelhantes, do mesmo tipo, da mesma árvore, mas cada folha é única. Cada bicho, cada animal, cada pássaro é único, como cada pessoa é única. Sabemos aí pelas marcas únicas que cada um tem, digitais, etc. É único. Deus nunca fez nada repetido. Deus não faz nada em série. Ele faz coisas únicas. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus único. É porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E de tudo quanto Ele fez, Ele tem planos sobre tudo, planos que não serão nunca frustrados, nunca foram, não estão sendo e não serão frustrados. Deus tem planos sobre tudo e sobre todos. Deus tem plano para cada coisa. Sobre os passarinhos, Jesus disse: olha, o vosso Pai Celestial conhece todas as aves que sobrevoam os céus, e nenhuma delas cai por terra sem o consentimento do vosso Pai Celestial, sem a permissão do vosso Pai Celestial. Impressionante, né, irmãos? É maravilhoso contemplarmos dentro da palavra de Deus aqui a sua soberania, e como na sua soberania Ele está no controle absoluto de tudo o que existe.
E faz com que, na sua soberania, Deus faz com que todas as coisas que existem, todas as pessoas que existem, venham a servir aos seus propósitos. Tudo o que acontece, Deus está sempre no controle. Deus nunca perdeu o controle sobre uma bactéria nesse universo. Deus nunca perdeu o controle sobre um átomo neste universo. Deus tem o controle de tudo, inclusive da sua vida nesse momento. O pecado criou nos homens a ilusão de que eles comandam a sua própria vida. Isso é uma ilusão. Ilusão faz parte da mentira. Toda ilusão é uma mentira. Então larga as ilusões, irmãos. Toda ilusão é uma mentira. Portanto, faz parte do pai da mentira. O diabo, pelo pecado, criou na humanidade, é assim que ele domina a humanidade, né? Com a ilusão de que cada um é que manda na sua vida, de que cada um é livre para fazer o que quiser, sem ser julgado por ninguém. Os juízos de Deus estão sobre todos eles. Ninguém escapa dos juízos de Deus. Eu já ouvi isso de muitos pecadores a quem eu estava pregando a palavra de Deus. Falaram: você está me julgando? Eu falei: não, de jeito nenhum. Quem julga você é a palavra de Deus que eu estou pregando para você, ela que te julga. Essa palavra é Jesus, Ele é o juiz, Ele te julga. O que você vai fazer a respeito? Ele te julga, o que você vai fazer a respeito? Ele julga a mim, Ele julga a você. Para muitos eu falo assim: Ele julga a mim, se eu me calar e não pregar para você, Ele vai me julgar. Agora, uma vez que eu já falei a palavra para você, é você que Ele vai julgar. Ninguém escapa dos juízos de Deus. Não acredite na sua própria alma, na sua própria mente, que é enganosa. E muitas vezes você pensa, né? Oh, tanta gente má aí nesse mundo. E quase você cai na tentação, como Asaf no Salmo 73, achando que as pessoas do mundo estão aí fazendo as suas mundanices e estão ficando ilesas. Não acontece nada de ruim com elas, está tudo certo. Quando Asaf entrou na presença de Deus em oração, ele, está escrito no Salmo 73, versículo 17, ele atinou com o fim deles. E ele falou para o Senhor assim: Senhor, agora eu estou vendo que é o Senhor quem os coloca em lugares escorregadios. Usando uma linguagem popular, ele quis dizer assim, que Deus dá corda para eles mesmos se enforcarem. Porque são vasos para desonra. São vasos para desonra. Vasos para honra, Deus resgata, Deus esvazia, para enchê-los com seus tesouros. E aí Paulo fala na carta aos Coríntios: trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus é quem comanda cada vida. Deus é quem comanda cada vida. As vidas que Deus escolheu para herdar, voltando a falar do Salmo 33, 12, o povo que Ele escolheu
para a sua herança, escolheu antes da fundação do mundo, já escreveu o nome de cada um deles no livro da vida do Cordeiro. Deus já planejou como alcançá-los com a sua graça, como alcançá-los na obra da sua salvação. Muitos vão ser alcançados pela pregação do Evangelho, e os que não forem alcançados pela pregação do Evangelho, acredite, Deus sabe como alcançá-los. Porque Deus é poderoso. Pregadores não estão em todos os lugares, missionários não vão a todos os lugares, mas Deus está presente em todos os lugares. E poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos pelo seu poder. Tudo está debaixo do controle. Sabe o que eu gosto de palavras como essa aqui? Porque é nessas palavras que nós aprendemos o que é paz. Jesus é a nossa paz. Efésios 2,14, Paulo disse isso. Porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Nós não precisamos ficar preocupados com o que está acontecendo no mundo. Um lugar é enchente, outro lugar é fogo, um lugar é frio, outro lugar é calor, e o aquecimento global e todas essas coisas. Amados, Deus está no controle absoluto de tudo isso. Inclusive, quando Ele próprio permite que os próprios homens cobiçosos e gananciosos destruam a terra por causa da sua cobiça e da sua ganância de se tornarem os mais ricos da terra e do mundo, do que todo mundo. Eles vão pagar isso claramente, porque os recursos que eles estão tomando posse não são deles, tudo isso é de Deus. E ao serem gananciosos, agiram para que uma maioria não tenha acesso a esses recursos, porque eles são retidos por poucos que se arrogam diante de toda a humanidade, como maiores, como grandes, como poderosos, como ricos. Tudo isso, irmãos, está debaixo dos juízos de Deus. Juízos de Deus são severos, e por isso Paulo falou em Romanos 11, olha, considerai a bondade e a severidade de Deus. Diga aí, Deus é bom e severo. Aleluia. Filhos de Deus entendem isso. Meu pai é bom e meu pai também é severo. A humanidade afastada de Deus pensa que pai bom é aquele que faz todas as vontades do filho. Isso não é pai bom não, isso é um pai relapso. Deus não é um pai relapso. Deus não faz nossas vontades. Deus nos ensina a fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa é má, desagradável e imperfeita. O Pai nos ensina que filhos não fazem sua vontade, filhos fazem a vontade do Pai. E filhos aprendem a orar como Jesus ensinou: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Jesus se viu tentado pelo próprio temor da morte sacrificial que ele tinha que enfrentar dentro do plano de Deus, ele chegou a orar: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo,
Pai, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. E enfrentou o cálice. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Então Deus não vai afastar de você o cálice. Ele está dizendo para a sua alma: cálice, porque eu é que falo aí. Aleluia. Deus é que fala aqui. Deus é quem fala aqui. Deus é quem fala aos seus filhos. Jesus é quem fala às suas ovelhas e disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Esse é o nosso Deus soberano, que tem todas as coisas subservientes a Ele. Até o diabo está subserviente a Deus. Todos os demônios estão subservientes a Deus. Eles odeiam ouvir isso, mas eles sabem que isso é verdade. Assim todos os ímpios, todos os eleitos, todos os anjos, toda a criação, tudo agora nesse universo, tudo e todos nesse universo estão servindo ao Senhor. Estão servindo aos propósitos de Deus. E Deus tinha propósito que você estivesse aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Por isso você está aqui. E Deus tinha propósito que você que está à distância estivesse ouvindo essa palavra. Por isso você está ouvindo agora. Nós não somos senhores. A Bíblia diz: há um só Senhor. Só Ele é Senhor.